esse pedaço de código para agir em meu favor. Então, é assim que funciona um profissional de segurança, não repetindo que o que ele faz é de fato seguro. Bem, então depois do fim do evento, depois da publicação da nossa pontuação monstruosa, obviamente tem uma certa repercussão na imprensa, e eu cedi uma entrevista para o G1. Tem uma coluna de segurança, né, do Altieres Rohr, e ele ficou interessado pelo assunto, eu dei uma entrevista para ele, falando estritamente do problema relacionado ao sigilo do voto e os outros problemas que a gente encontrou no software de votação. Todos baseados numa metodologia científica de recolher informação a respeito do código e comparar lá com o que as boas práticas mandam. E aí, nessa mesma entrevista, o TSE foi solicitado a responder, então eles puderam, eles produziram algumas posições oficiais a respeito das nossas críticas. Então, uma delas, por exemplo, diz o seguinte, a respeito da cifração das mídias, né? A gente reclamou que todas as mídias eram cifradas com a mesma chave, e que isso, bem, está na primeira página de qualquer livro de criptografia. Você não deve usar a mesma chave para mais de uma coisa, ou cifrar mais, ou inserir mais de um equipamento, muito menos em 500 mil. Por critério de segurança, esta mídia é cifrada por uma única chave, com o objetivo de evitar ataques criptoanalíticos baseados em estimadores estatísticos. Eu até hoje não sei o que são ataques criptoanalíticos baseados em estimadores estatísticos. Portanto, qualquer outro procedimento, como de utilizar-se de várias chaves para cifrar o mesmo conteúdo com o objetivo de prover sigilo, torna por si só o resultado fragilizado. Então, eles afirmam que usar múltiplas chaves, que é a boa prática presente em qualquer análise com bom senso da literatura, na verdade é o vulnerável. Então, é o clássico dizer que, na verdade, não é um bug, é uma feature, né? Então, esse não é um problema de segurança, é um mecanismo de segurança. A gente vai discutir um pouquinho. Na interpretação, na minha interpretação, o que eles querem dizer é que cifrar a mesma coisa, o software de votação com múltiplas chaves, vaza alguma informação a respeito do software de votação. Mas isso só acontece quando você escolhe aquele mesmo vetor de inicialização lá, que eles deveriam escolher um diferente para cada operação de cifração. Então, esse problema, se existe, existe por causa da solução que eles tomam hoje, por causa da decisão de projeto que eles tomaram hoje, e não se a especificação das primitivas for respeitada. A respeito da ênfase em atacantes externos, a segurança do sistema eletrônico de votação não depende somente de pessoas, ela permeia todo o processo, desde o TSE até os tribunais regionais e cartórios eleitorais, e se baseia na utilização em conjunto, em vários momentos, de técnicas de criptografia, assinatura digital e segregação de funções. É inviável que agentes internos realizem fraude sem o registro de rastros para auditoria. Eu imagino que a auditoria vai ser feita por agentes internos. Então, como que você fiscaliza se agentes internos funcionam ou foram corrompidos ou não, estão se comportando de maneira maliciosa com auditoria de agentes internos? Então, isso não faz sentido, porque você está reduzindo o problema ele próprio. Você precisa de auditoria externa para detectar a ação maliciosa interna. Então, apreciando essas posições oficiais. Então, como eu já disse, de fato, se estuda na literatura esse problema de você cifrar uma mesma mensagem, ou um mesmo componente de software com múltiplas chaves, quanto de informação isso vaza. Mas esse ataque tem interesse exclusivamente acadêmico, não tem nenhum impacto na prática. Ou, pelo menos, o impacto que existe, estimado pela literatura, não chega nem perto do vazamento daquela única chave compartilhada que permite aí você decifrar os cartões de memória de todas as urnas eletrônicas, basta que você vaze essa chave ou encontre na porção desprotegida do cartão de memória uma única vez. Como eu disse, se você utiliza a cifra de bloco corretamente, isso deixa de ser um problema porque ela passa a ser randomizada. Então, não é mais o mesmo texto claro sendo cifrado com chaves diferentes. E, para mim, na minha leitura, esse argumento apenas reforça a ênfase contra atacantes externos. E aí tem, depois de ler essas posições oficiais, eu não consigo não lembrar dessa tirinha do XKCD. Funciona da seguinte forma. Como pessoas que estudam teoria de criptografia imaginam que o mundo funciona? Bem, um camaradinha desses aqui encontrou um notebook cifrado e ele quer construir um supercomputador que custa $1 milhão para quebrar a criptografia, ou a cifração daquele notebook. E outro fala, isso não vai dar certo, porque a escolha de algoritmo e do tamanho dos parâmetros é suficientemente segura. E aí o primeiro fica frustrado porque não vai conseguir fazer nada com o notebook, porque quem cifrou utilizou uma chave correta. Isso é como a teoria criptográfica funciona na teoria. Como ela funciona na prática? Alguém chega e fala, bem, o notebook dele está cifrado, vamos drogá-lo, vamos comprar uma chave de fenda com $5, bater nele até ele cuspir a chave e falar qual que é a senha. E aí eles vão fazer isso. Isso é o que de fato acontece na prática.
E isso tem relação com aquela discussão entre defender contra atacantes externos e atacantes internos. Então eu inseri essa piadinha, essa tirinha como ilustração, né? Mas inicialmente era apenas uma piada bem-humorada para vocês compararem as duas realidades. Só que depois que a Folha de São Paulo cobriu os nossos ataques, o TSE falou a seguinte coisa: a fraude no sistema atual, né, se torna inviável por exigir um investimento altíssimo em supercomputadores capazes de quebrar algoritmos de criptografia de assinatura digital dentro do curto espaço de tempo entre a votação e a divulgação do resultado. Então, aparentemente, o que a gente estava tratando com piada, eles encararam como um bom argumento. Isso aqui é verdade quando você considera o pior ataque possível no sistema eletrônico de votação. Segurança, a gente não se preocupa com o pior ataque possível. A gente se preocupa com o melhor ataque possível. Só para tratar lá daquela vulnerabilidade do sigilo do voto, você tem duas opções claras ali. Testar 2⁵32 sementes diferentes ou testar uma que está impressa no documento oficial. Qual que você vai tentar? Você vai construir um supercomputador para testar 2⁵32, você vai usar a que está impressa lá no documento oficial. Então, criptografia a gente costuma dizer que é tão seguro quanto o elo mais fraco da corrente, né? Ela arrebenta com a força do elo mais fraco da corrente, não com força proporcional ao elo mais forte da corrente. Bem, e agora, o que a gente pode fazer, né, para talvez mitigar alguns desses problemas, ou ter soluções independentes de software, como bem definiu a Amilcar, para ter eleições seguras mesmo com software não tão seguro assim. Então, uma proposta é o do voto verificável pelo eleitor. Aqui eu posso reduzir bastante minha argumentação, porque o Amilcar já defendeu muito bem a ideia, mas é basicamente o eleitor ter a possibilidade de verificar que o seu voto foi registrado corretamente. E esses votos serem armazenados para auditoria posterior, mesmo que por amostragem. Você não precisa contar necessariamente todos os votos de todas as urnas. A estatística serve para a gente, desde que essas urnas sejam distribuídas aleatoriamente, você conseguir estimar qual a possibilidade de fraude dada uma auditoria de um certo tamanho. Então, tem técnicas padronizadas para fazer esse tipo de estimativa. E se ela é feita por amostragem, a velocidade de totalização dos votos não é impactada substancialmente, porque você não vai recontar todos os comprovantes impressos de todos os votos. E você pode fazer isso em paralelo também, em cada sessão eleitoral, se assim a logística ou a legislação permitir. Bem, a respeito do voto impresso, o TSE cita um argumento do professor Walter Carnielli, que é um professor da Unicamp, que diz que as urnas do tipo das utilizadas atualmente nas eleições brasileiras, do tipo DRE, né, o Direct Recording Electronic, seriam passíveis de perfeita privacidade, ou seja, o voto é absolutamente sigiloso, embora com menor verificabilidade. Carnielli afirma que é matematicamente impossível atingir privacidade e verificabilidade absoluta e que, portanto, não há sentido na crítica de que pesa a mão apenas na verificabilidade. O que ele está dizendo ali, basicamente, é o seguinte: eu concordo com o primeiro ponto, as urnas brasileiras são perfeitamente privativas, né? Eu mesmo não consigo verificar se meu voto foi registrado corretamente. Então, isso é, de fato, privacidade perfeita, né? Talvez até um pouco além do que eu gostaria. Mas não fornece nenhum mecanismo de verificabilidade independente. Então, o que ele está justificando é que não vale a pena a gente comprometer parte da privacidade, do sigilo do voto, para ganhar alguma coisa em verificabilidade. E aí ele diz o seguinte: querer enfatizar um dado comercial, ele está se referindo à geração das urnas, que ele entende que aquela terceira geração, formulá-la como uma urna de terceira geração, é ter talvez um apelo comercial para vender aquelas urnas, ou receber algum tipo de lucro pela venda daquelas urnas. Ou o fato de se ter descoberto num teste público uma fraqueza técnica que pode ser consertada, aí eu assumo que está se referindo à vulnerabilidade que nós encontramos, e a partir daí defender medidas sem a devida cautela é ameaçar a democracia. Eu juro que eu não tomei essa crítica como pessoal. Bem, desse argumento eu posso fazer a seguinte apreciação. Esse argumento comete a falácia da solução perfeita. Como não é possível se atingir perfeita privacidade, perfeita verificabilidade, então nenhuma solução serve. Eu pergunto para vocês, que situação é mais desejável para o eleitor? Atualmente, 100% de privacidade, de fato ele não consegue nem saber se o voto dele foi registrado corretamente, e 0% de verificação, ele não tem nenhuma forma de saber se foi registrado corretamente, ou ainda outra forma de falar é, que voto foi registrado a partir do voto que ele inseriu, né?
Vocês preferem essa situação ou uma situação que talvez alguma privacidade seja perdida em alguns casos específicos, por exemplo, porque a impressora travou e aí o mesário conseguiu ver o voto daquele eleitor, que daria talvez, estimando, isso é uma situação hipotética, né? 95% de privacidade, mas ainda assim permitisse 95% de verificabilidade ou de verificação para os eleitores que exercerem o seu direito de verificar que o voto foi registrado corretamente. Além disso, esse tipo de equipamento de votação, ele reduz a pressão sobre o software de votação, porque a integridade dos resultados não depende unicamente do software de votação. Então a gente não precisa mais dessa caixa preta com módulos de segurança em hardware, com geradores pseudo-aleatórios e auditoria com academia com apenas 5 horas e toda essa coisa toda só porque a paranoia do software ser manipulado, ela na verdade é distribuída na paranoia de todos os eleitores, de cada voto individual deles ser manipulado. Então, você confia que uma parcela significativa dos eleitores vão verificar os seus votos e distribui essa auditoria antes das eleições para durante as eleições para todos os eleitores. O TSE alega que instalar o voto impresso ou qualquer mecanismo de verificação independente introduz dificuldades operacionais intrínsecas. Eu discordo que seja um obstáculo concreto, porque a Venezuela, como nós vimos, utiliza sistema de votação com verificação independente de resultados, e eles têm em torno de 16 milhões de eleitores, e a gente não viu nenhum problema de urnas travando e hecatombe, porque, não sei, nada está funcionando no dia de votação. A Índia, que tem população muito maior e muito mais eleitores que o Brasil, já estuda, já colocou em teste equipamentos de votação com verificação independente de resultados, exatamente depois com a equipe de profissionais, de especialistas americanos, conseguiu encontrar um monte de vulnerabilidades no sistema indiano de votação. Então, na verdade, o que a gente chama de voto impresso não tem nenhum apelo comercial. O objetivo não é vender impressora. O objetivo é fornecer para os eleitores possibilidade de verificação independente. Então, isso é uma tendência mundial. Na verdade, já foi uma tendência mundial, porque até onde eu sei, só o Brasil persiste utilizando equipamentos de votação sem nenhuma possibilidade de verificação independente. E aí eu pergunto se, na verdade, a gente deve continuar depositando confiança em software que já foi demonstrado como vulnerável, num teste organizado pela própria autoridade eleitoral, ou a gente deve procurar um caminho mais, talvez mais positivo. Bem, então só para concluir, né, em 1883, um oficial do exército francês ele já tinha dito que mecanismos de segurança precisam resistir a ataques de um inimigo que conhece os mecanismos em seus mínimos detalhes. Então, em 1883, essa noção já tinha sido formalizada pelo Kerckhoff, que produziu os primeiros princípios de criptografia para cifrar mensagens em telégrafo. Então, naquela época, já sabia que não resistia a nenhuma utilização prática um mecanismo de segurança que colapsa se os detalhes dele se tornam públicos. Shannon, em 1945, durante a Segunda Guerra, reafirma esse princípio, dizendo que o projetista tem que assumir que o inimigo conhece o sistema. Ele conhece a informação do sistema, porque às vezes o inimigo está dentro da própria casa. Ele é um dos que produzem, fabricam o sistema. E só para terminar com uma frase curiosa para esse cenário, né, em 1951, John von Neumann, que é um dos pais da computação moderna, disse que qualquer um que considere métodos aritméticos para produzir dígitos aleatórios está claramente cometendo um pecado. Que é exatamente o caso aqui. Utilizar apenas métodos aritméticos para proteger a propriedade crítica, o requisito constitucional do voto secreto. Então, só para terminar, eu sempre agradeço aos meus colegas professores do Departamento de Ciência da Computação e os funcionários do Centro de Informática, porque eles nos permitiram, nos liberaram das nossas tarefas usuais para poder participar desses testes de segurança do TSE. E foi bem curioso, porque essa foi minha primeira incumbência como professor da UNB. Eu estava dando as primeiras semanas de aula e eu já recebi a incumbência de representar o departamento nessa tarefa. Também agradeço aos funcionários do Centro de Tecnologia da Informação Renato Acha, que atuaram como pessoal de apoio durante o evento organizado pelo TSE, e eu tenho que reconhecer que essa iniciativa é interessante do ponto de vista de transparência por parte do TSE, mas é interessante, porém não suficiente. Simplesmente abrir o software de votação uma vez a cada um certo número de anos, a cada 2, 3 anos, por algumas horas, para especialistas independentes, não é suficiente para se ter um sistema de votação realmente seguro.
Então, mais informações podem ser obtidas aqui. A gente, como resultado desse trabalho, a gente escreveu um relatório extenso, tem em torno acho que de 40 páginas, versões em inglês e em português. Já foi aceito como um capítulo de um livro internacional, então ele vai ser publicado, que é um tratado científico a respeito do tema. E vocês podem, se vocês quiserem ver as minúcias de certos detalhes discutidos aqui, vocês podem entrar no meu site e, de fato, ter acesso a esse relatório. Então, agradeço muito ao convite, eu não tinha agradecido no início, a organização do evento, eu acho que é importante discutir esse tipo de tema, e a atenção de todos vocês à minha palestra.